Já que mudamos o roteiro, qual vai ser o próximo quadro aqui? Do Estival, Grandes Esquadrões? Grandes Esquadrões, sim. Vamos então. Vamos dar sequência. Dudu, vamos falar então do verdadeiro representante do futebol brasileiro, tá? No Mundial de Clubes, né? Por gentileza. Tem todo mundo fazendo feio aí. Tem alguém fazendo bonito. Me diga quem é, por gentileza. Só um instantinho, âncora. Diga, Dudu. A sua pesquisa está dando 72 sim, que seria o feito da história do Fluminense, com mais de 30 votos, e 28% não. Só para ajudar aí o Dudu a seguir com o Fluminense. Eu também queria fazer uma parte aí, que quando saiu a pesquisa, qual clube brasileiro vai mais longe no Mundial? Primeiro lugar, Flamengo. Segundo lugar, Botafogo. Terceiro, Palmeiras. Quarto, Fluminense. Então a tabela se inverteu pela pesquisa, né? É verdade. Foi mais longe. Azarão. Só um adendo. Feito a história de um clube brasileiro, né? Em torneios internacionais aí, se o Fluminense for campeão. Sinceramente, eu vou torcer para o Flu, até porque o Flu é tricolor, sendo tricolor fica mais fácil de torcer. Em Mundial a gente leva um pouco mais a sério. Dudu. Eu vou torcer para o Flu porque ele tem um verde no tricolor dele. Bom, vamos lá, Dudu. Bora, Dudu. Você sabe que, só para encerrar essa conversa de Mundial, em 2006, o Internacional de Porto Alegre também teve uma grande performance em cima do Barcelona. O Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, o Messi já estava surgindo naquele time. Então, e ele foi sufocado o tempo todo e fez um gol, aquela história, uma bola só, né, do Adriano Gabiru. O Adriano Gabiru fez o gol. Em um lance que o Internacional teve, o Internacional venceu o jogo. Então, 2006, semelhante ao que aconteceu com Corinthians e Chelsea também, no ano de 2011. E São Paulo e Liverpool também, bom lembrar. Mas hoje a gente vai falar do Flu, Dudu. Vamos falar do Flu, que é o time sensação. Qual Flu você vai destacar aqui pra gente hoje? Qual o grande esquadrão que você separou? Na década de 70, o Fluminense teve a máquina, chamava Máquina Tricolor. Um time que era gerido pelo Francisco Horta, que ele sempre ia atrás dos grandes jogadores do futebol brasileiro, e o Fluminense, que era um time mediano, ele tinha ganho já um torneio nacional em 70, mas não tinha o nome que tinha os campeonatos nacionais de futebol, que começou em 71. O Fluminense havia ganho em 70. Quando foi em 75, o Fluminense... Esse aí é o Kleber, o meia do Fluminense. Ah, não, é o Riverino, hein? Riverino, que ele dominou com a camisa 10, eu achei. Esse aí é o Búfalo Gil. 75 foi campeão carioca, então. 75, campeão carioca. E depois, em 76, ele tornou a ser campeão carioca também. Ele foi campeão carioca em 75 e 76. Esse aí é o Búfalo Gil. Esse é o Marco Antônio, que está batendo uma falta contra o Flamengo. E o Búfalo Gil, que surgiu, ele é de Nova Lima, ele é mineiro, ele surgiu no Uberlândia. Do Uberlândia que ele foi para o Fluminense. E ele era centroavante. Quando ele chegou no Fluminense, ele chegou como centroavante e o Paulo Emílio, o treinador do Fluminense, colocou ele para jogar de ponta direita. Então, voltando, o grande Fluminense, o da década de 70, que, na minha opinião, foi um dos maiores Fluminenses da história, que só ganhou títulos. Só não, mas o Campeonato Carioca era esse é o Marco Antônio, fazendo mais um gol. E depois ele foi para o Vasco da Gama, que fez parte daquele time de 77. Então, o Fluminense montou um timaço na década de 70, e eu acho até que esse Fluminense na década de 70 foi o melhor Fluminense da história, superando até o Fluminense de 84, que ganhou um Campeonato Brasileiro, até o outro Fluminense que ganhou depois um Campeonato Brasileiro, e esse Fluminense de hoje. Isso é o Renato. O Renato mora em Uberlândia, eu tive com ele em 2019, batendo um papo com o Renato,
Renato, que era conhecido como Aranha Negra, ele não está com a camisa preta. Aí, o Carlos Alberto Torres, o Miguel, que depois foi para o Vasco da Gama, o Rubens Galax, que jogava na direita, mas esse time aí é Renato, Rubens Galax na lateral direita, Carlos Alberto Torres e Miguel, mas o titular desse time depois passa a ser o Edinho. Então, o Edinho, que depois disputou as Copas de 78, 82 e 86. O meio de campo, isso aí foi num jogo, se eu não estou enganado, contra o Bayern de Munique. Aí fala que foi campeão carioca, mas aí o meio de campo era Paulo César Caju, Pintinho e Rivelino. O ataque, Búfalo Gil, Doval, um argentino, e Dirceuzinho. Esse técnico era o Mário Travalini. O Dirceu veio do Cruzeiro, Dudu? Oi? O Dirceu era do Cruzeiro? Não, o Dirceu veio do Botafogo do Rio. Ele era do Coritiba, o Dirceuzinho, aí ele foi para o Botafogo do Rio, tanto é que ele foi convocado para a Copa de 74, ele era jogador do Botafogo do Rio. Aí o Francisco, olha o Paulo César Caju batendo, cobrando uma falta. Esse é o gol do Doval. Essa partida foi o Campeonato Carioca de 76, o gol do Doval foi na prorrogação. É a única partida que já existiu na história do futebol brasileiro, valeu como o campeonato estadual e o campeonato nacional. Entendeu? Estava valendo 2 pontos pelo Campeonato Brasileiro de 76 e valendo a final do Carioca de 76. Tanto é que esse jogo ficou 0-0 no tempo normal. Então, 0-0 contou o Andrada, do Vasco. 0-0 contou 1 ponto para cada time no Campeonato Nacional. Só que na decisão do Campeonato Carioca foi 1-0 gol na prorrogação. Então, essa final do Campeonato Carioca valeu. O Fluminense monta aquele timaço que eu escalei agora. Renato, Rubens Galax, Carlos Alberto Torres, Edinho e Rodrigues Neto. E o Carlos Alberto Pintinho também fez parte da máquina. Pintinho. Sim, o meio de campo era Paulo César Caju, Pintinho e Rivelino. Depois o Caju saiu, até no jogo contra o Corinthians, nós conversamos esses dias atrás, aí já era Kleber, que é da base do Fluminense. Eu lembro do Kleber. Kleber e Manfrini, eram 2 jogadores que sempre entravam. Manfrini, Neto. Lembrou, João? Lembrei, meia, craque, Manfrini. Veio da Ponte Preta, o Manfrini. Manfrini. Então, o meio de campo era Kleber, Pintinho e Rivelino. Rivelino que veio do Corinthians. Depois da perda do título de 74, 75, ele estreia no Corinthians. Olha a pancada o gol do Vasco da Gama. A pancada do Dirceuzinho. E o ataque, Gil, Doval. O Mário Sérgio jogou antes da chegada do Dirceuzinho. O Mário Sérgio chegou a ser o ponto esquerda do Fluminense no início da máquina. Depois, o Francisco Horta fez muitas trocas. É o famoso troca-troca. Tanto é que nós contamos aqui no programa, fez troca com o Vasco da Gama. Ele queria o Miguel. Ele queria o Miguel para vir jogar na zaga do Fluminense. Aí ele cedeu para o Vasco da Gama, o Dirceuzinho, para o Vasco dar o Luiz Carlos, ponto esquerdo, e o Miguel. E nessa transação veio o Abel Braga, que é treinador, veio para jogar na zaga do Vasco. O Abel era reserva. O Abel veio de Lambuja, nessa troca-troca. O Abel é torcedor do Fluminense, mas fez história. Desculpa. O Abel é torcedor do Fluminense, mas ficou famoso no Vasco, disputando a Copa de 78 até. O Vasco o Coutinho chamou. Agora. O Coutinho chamou o Abel, da reserva do Oscar em 78. E o outro reserva do Amaral tinha 3 jogadores de Campinas, viu, âncora? Olha como é que era o futebol brasileiro. A zaga era de Campinas. Oscar da Ponte Preta e Amaral do Guarani. O Amaral depois foi para o Corinthians. E o reserva era o Polozzi da Ponte Preta e o Abel Braga. O Luiz Pereira, que era um dos maiores zagueiros do mundo,
acabou não indo nessa Copa porque ele jogava no Atlético Todo link lá para pagar a facul. Eu te mandei. Certo? Então, essa história da máquina tricolor, que ela fez muita troca, depois ela teve a chegada do Marinho Chagas. O Marinho Chagas foi trocado por 2 jogadores, pelo Rodrigues Neto e pelo Gil. O Búfalo Gil foi para o Botafogo, depois o Búfalo Gil fez carreira também na Espanha, e depois ele voltou sendo treinador, foi treinador do Botafogo, até do Corinthians, ele foi treinador, o Búfalo Gil. Foi titular de 78, né, Dudu? Foi titular. O Búfalo Gil foi titular. Sim, titular da Seleção Brasileira de 78. Inclusive, de 76 a 78, ele era considerado o melhor jogador do futebol brasileiro, porque ele fazia muitos gols. Então, veloz, né? Veloz. Muito veloz. Rivelino lançando. Rivelino atrás dele, né, poeta? O Rivelino lançava, ele cortava com a perna direita e batia com a perna esquerda. Ele chutava com os 2 pés. Então, que quando igual contei a história, ele chegou no Fluminense para jogar de centroavante, acabou virando um grande ponta-direita. Inclusive, era o grande nome do Brasil para a Copa de 78. Então, olha como é que as troca no futebol. O Fluminense passou ao gol de perna direita do Rivelino. O Fluminense cedeu o Rodrigues Neto e o Gil em troca do Marinho Chagas. O Marinho Chagas, que era um dos maiores jogadores de futebol brasileiro, acabou não indo para a Copa de 78 por deficiência técnica, de acordo com o Coutinho, enquanto o Rodrigues Neto e o Gil jogaram a Copa, inclusive o Rodrigues Neto ganhou a condição de titular e chegaram a ser titular do Brasil na Copa de 78. Para finalizar o Fluminense, e contando na década... Isso aí ainda é Fluminense na década de 70. Olha o Rivelino, olha o drible que ele dá. Isso aí é um jogo... Eu acho que até um amistoso internacional... contra o América, né? Contra o América. O América tinha um timaço. O América que foi campeão da Taça Guanabara. Olha o elástico do Rivelino em cima do Alcir Portela. Em cima do Alcir Portela. O América, time de José Trajano, né, Dudu? Sim. Campeão de 64. E campeão da Taça Guanabara de 74. O País, Orlando, Alex, Geraldo e Álvaro. O meio de campo era Ivo, Tadeu e Braulio. O Ivo, Edu e Braulio. Flecha, Luizinho Lemos e Gilson Nunes. Olha aí. É só levantar a bola, né? Essa enciclopédia, só levantar a bola que vem. Agora bateu a bola, hein? A gente já está aqui há semanas que eu estou consumindo todo esse conteúdo de futebol histórico, né? De longe, a coisa que mais me impressiona de tudo que eu vejo aqui, e acho que eu falo aqui pelo pessoal mais novo também que acompanha, cara, o Rivelino era um absurdo que ele jogava, né? Só golaço, umas coisas absurdas que ele fazia. Rivelino é um absurdo, Rivelino é um Com certeza. Outro Fala do time de 84 aí dele, então, Dudu. Vai falar do 84, do Romerito, campeão brasileiro? Isso aí é o Romerito. O Romerito veio. Você sabe de onde que o Romerito veio para o Fluminense? Não sei se você sabe. O Fluminense veio, o Romerito jogar no New York Cosmos. Ele jogar no Cosmos. O Cosmos que ele veio. Essa final aí, o Vasco com um timaço. O Vasco havia eliminado o Grêmio e o Fluminense havia eliminado o Corinthians, que tinha vindo da Taça de Prata. Esse foi o primeiro jogo. Sócrates da democracia, escritores da democracia. E o Corinthians havia eliminado o Flamengo. Perdeu no Maracanã de 3-1 e ganhou em São Paulo 4-1. Essa final aí, em 84, eu senti muito essa final, viu? Porque o Vasco tinha um timaço. Mas o Fluminense também tinha um timaço. O Assis, que nós mostramos semana passada, jogando pelo São Paulo. Ele entrou no segundo tempo. Ele tinha vindo da Francana, viu? Assis e Washington, né? Assis e Washington. Entrou e não saiu mais, né, Dudu? Sim. O Assis, olha o gol que o escala esse Fluminense aí, Dudu. Não pode perder esse gol, hein, Dudu? Escala esse Fluminense antes dele fazer...
Com Assis e Washington, escala esse Fluminense aí. O Fluminense era Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo e Branco. Ricardo o Gomes. Vitor era reserva. Esse é o Roberto Dinamite que perdeu esse pouco. O meio de campo era Jandir, Delei, Jandir, Assis e Romerito. Na frente era o Washington e Tato. O técnico Carlos Alberto Parreira. Perfeito. Agora, Aliás, provoca ele, pô. levanta a bola para você ver. Nossa, Levanta a bola. A enciclopédia não falha, cara. Esse goleiro aí é o Roberto Costa, do Vasco. Roberto Costa. Olha, Atlético Paranaense. O Vasco jogava com o Roberto Costa, que o Roberto Costa havia, depois da campanha de 83 do Atlético Paranaense, o Vasco contratou. E o Vasco estava com um timaço. Então, o Vasco jogava com Roberto Costa, Edevaldo, que tinha sido campeão carioca em 80 pelo Fluminense, Ivan, Daniel Gonzalez e o Ayrton, que o JH Padula conheceu ele em Serra Negra, né? O Ayrton, lateral esquerdo, que era lateral esquerdo de São Paulo. Depois jogou no Paulista de Jundiaí, aí ele foi para o América do Rio, do América do Rio ele foi para o Vasco. O meio de campo era Pires, Giovani e Arthurzinho. Ou então Pires, Mário e Arthurzinho. Na frente, Mauricinho, Roberto e Marquinhos. O Vasco podia ter ganho esse título. O Eduzinho, irmão do Zico, que era o treinador do Vasco da Gama. Mauricinho era do Comercial de Ribeirão Preto. Comercial de Ribeirão. Campeão do O Mauricinho era do Comercial de Ribeirão Preto. Lá. Sim, Mauricinho. O Dudu, o Dinamite também é um monstro, né? E tudo mais, só que, pô, não pode perder esse gol aqui, cara. Esse gol que ele perdeu aqui, pô. Me lembrou o gol que o Caleri perdeu contra o Botafogo ano passado, esse gol aqui. O cruzamento do Ayrton, né? O Ayrton, cara, não pode perder. Em final, não pode perder esse gol. Nem perdia muito gol. Perdia muito gol, poeta? Que isso, cara? Fazia muito polêmica aqui. Ele chegou a perder 2 pênaltis numa partida só. Foi. Contra a América do país, goleiro país. Contra a América do Rio. Ô, Dudu, eu vou fazer um registro de quando eu fui ver um jogo desse time em São Paulo, acho que foi contra a Portuguesa. O Tato e o Branco de lateral, e esse Tato, essa ala esquerda desse time, ela voava, era uma coisa impressionante. Eram os gaúchos, né, do Inter. Os dois jogadores, assim, voavam, eram velozes, habilidosos, então dava gosto de ver esse lado esquerdo aí do Fluminense. Eu acho que o Tato o Dudu vai saber isso aí, acho que ele era irmão do Paulo Roberto, que foi lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Sim. Paulo Roberto Prestes. O Tato era ponta direita, né? O Dudu, me fala um pouco da carreira do Tato, onde ele começou, porque depois a gente não ouviu mais falar dele, cara. Eu não sei se... O Tato depois foi para o Sport Recife, do Sport Recife ele foi para o Vasco da Gama. Ele chegou a jogar no Vasco. Só que o Tato, ele tinha um reserva, que era o Paulinho. O Paulinho... de bola também. Paulinho era muito bom, o Paulinho tinha sido campeão, nós comentamos aqui, né? Campeão mundial de júniores no Brasil, pelo Brasil. O ataque era Mauricinho, Bebeto e Paulinho. Então, o Paulinho era muito bom. O Paulinho entrava na maioria das partidas, mas o Tato era um grande ponta esquerda. Muito bom. Lembrava muito o Lula, que jogou no Internacional de Porto Alegre. Sabia armar o jogo. Agora, o Branco... O Lula é o pai do Richardson ou não? Não, o pai do Richardson é o Lela. O Branco jogou mais que o Roberto Carlos, né, Dudu? Agora você falou uma coisa. Branco jogou mais que o Roberto Carlos. Agora você falou uma coisa que pouca gente... jogou muito mesmo. Não sei se jogou uma coisa, hein? O Branco foi melhor que o Roberto Carlos. Foi eu acho também. Foi mais jogador. Pode ser. O maior lateral esquerdo que nós vimos jogar nossa geração era o Marinho Chagas. Isso. Em termos de talento, Júnior também, um grande lateral. Júnior jogou muito. Muito diferente. O Marinho Chagas. O Leão bateu no Marinho Chagas na Copa de 74 na Argentina. Sim. 78, né? 74. Na Alemanha.
cada da decisão terceiro e quarto lugar, foi 1-0 para a Polônia, gol do Lato. Aí ele fala que ele deixou o Lato descer, que ele não marcou. O Leão fala que era por ele ter marcado o Lato desceu e fez o gol. Nosso Então, amigo Wagner está dizendo aí que o Roberto Carlos só entregava paçoca na seleção, cara. Tá certo, Wagner. Não, vocês são muito cornetas. O Brasil eu só queria dizer que o Grandes Esquadrões de hoje, esse gol perdido aqui do Dinamite, que vocês disseram que o Dinamite perde muito gol, isso aqui me trouxe uma memória ruim, que me tive até que pegar outra lata de cerveja lá, que a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aí, mas é a mesma coisa. Idêntico. É a mesma coisa. Lance. É o mesmo gol perdido aqui. Eu vi o Dinamite ali. Idêntico. Cara, impressionante, âncora. Faz um short aí, short. Você é bom na comparação, hein, o âncora? Corte aí, corte. Mesmo erro de ir com a chapa, meter a bola no alto. É porque diferente É que o Caleri não Careca, assistiu o Dinamite, o Caleri não viu. o Careca batia muito de voleio. O Roberto Dinamite não batia eu falo de voleio. essas coisas aqui, eu comento aqui com olha lá, tira isso do Caleri, tem gente chorando aqui. Eu faço esse tipo de comentário aqui quando alguém perde gol, quando eu tô vendo o jogo com meus amigos, eles falam assim, pronto, agora vai chegar o cara que se diz especialista de centroavante aí, só porque eu jogo de centroavante. E uma coisa eu sempre falo para eles, se tem alguém que entende perder gol aqui, sou eu. Fica tranquilo que ninguém entende mais desse assunto. No 13 da Moca, não é isso, âncora? Joga no 13 da Moca? Não, tive uma breve passagem por lá, né? Acabou não dando muito certo, compromissos de sábado, né? Ele exigia o sol quente de meio-dia ali, me dava um pouco de, né, aversão ali ao gastar um fim de semana, mas um abraço ali para todo mundo que está lá até hoje. São meus amigos queridos, são grandes amizades lá no 13 da Moca. Um abraço para todos eles. Com pouco você joga de centroavante, igual um centroavante tinha no 15 de novembro de Uberlândia, chamava de Jango. Eu vou trazer alguns lances aqui, alguns lances do âncora. Sabe quem que ele lembra, Dudu? O Atlético de Amparo tinha um centroavante que chamava Luiz Chevrolet. Era terrível, não sabia dominar a bola. Mas eu acho que o âncora Luiz Pereira era o Chevrolet também. Olha lá. Pereira era Chevrolet também. Esse é Luiz Chevrolet, mas não era o Luiz Pereira, lógico. Não, mas o âncora, quem apostou contra o âncora que esse Chevrolet aí. Na Barra Funda, né? O âncora deixou muitos tentos ali na Barra Funda, né? E aí, tem gente aqui falando que eu já consagrei o âncora impressionante. O âncora tem o seu valor. Quem apostou contra o âncora se deu mal. Mas ele não era muito de né? Toca no Padula Mengô, tem todo um folclore aí. Vamos dar sequência. Vamos sortear. O âncora, desculpa, Dudu. Levanta sua caneca um pouquinho aí. É do São Bento, Sorocaba? Minha caneca do Esporte Clube São Bento de Sorocaba, exatamente. Não podemos esquecer, quando a gente fala seleção brasileira de 74, nós não podemos esquecer que a zaga do Brasil de 74, porque 74 foi um time que ficou uma seleção que ficou em quarto lugar, mas era uma seleção que jogou, a maioria dos jogadores são nossos ídolos de infância. E a zaga da seleção brasileira, que era Luiz Pereira e Marinho Pérez, os dois vieram do São Bento, Sorocaba, para a Portuguesa de Desportos. Tem que respeitar o futebol sorocabano. Sim. São Bento, Sorocaba. Foi um dos times que mais ficou na elite do futebol paulista, de primeira divisão. É verdade. Hoje está amargando ali uma... Só para finalizar o Dudu aqui, ele já falou que o Assis veio do Francana e essa dupla Assis e o Washington marcou muito. Hoje o esquadrão foi do Fluminense e eu queria te fazer um desafio aí. De onde veio o Washington? O Washington jogar no Galícia da Bahia. Do Galícia da Bahia, ele foi emprestado... Era a primeira divisão ou segunda? Da Bahia? É. Não, o Galícia disputava a primeira divisão, chegou a disputar campeonato até brasileiro. O Washington, ele veio... Ele surgiu no futebol no Galícia da Bahia. Do Galícia da Bahia, ele foi emprestado para o Corinthians. Ele fez uma partida no Corinthians.
eles falavam, esse cara é desengonçadão, não dá para jogar no Corinthians. Pouca gente sabia que o Washington foi para o Corinthians. Do Corinthians, ele voltou para o Galícia, mas ele foi para o Atlético Paranaense. O Assis, da Francana, ele jogou no São Paulo. Do São Paulo, ele foi do Inter de Porto Alegre. Do Inter de Porto Alegre, ele foi para o Atlético Paranaense. E os dois se encontraram no Atlético Paranaense e formaram o casal 20 no Atlético Paranaense. Perfeito. Do Atlético Paranaense, que eles fizeram uma grande campanha no Campeonato Brasileiro de 83, com o Fluminense Roberto... trouxe os dois. Oi? O Fluminense trouxe os dois ao mesmo tempo. Trouxe os dois ao mesmo tempo. Os dois foram para o Fluminense e lá eles formaram o casal 20. E o Assis foi um dos maiores, como diz, um dos maiores goleadores em cima do grande time do Flamengo. Um dos grandes algozes, né? Do time do Flamengo. E os dois realmente... largas, né? Ele parecia o Assis era centroavante da Francana. A Francana jogava com Antenor, Assis e Delém. O Assis subiu com a Francana em 77, vindo do Independente de Limeira para a Francana. Então, a enciclopédia é um absurdo, né? O conhecimento vasto da enciclopédia. Desafia ele para você ver. Cara, não tem como. Agora, vamos dar sequência. Vamos dar sequência, porque já temos 1h23 de programa aqui. Tá tarde. Só queria deixar a menção de que Casal 20 agora faz todo sentido para mim, porque eu conheço como Casal 20 isso aqui, que é o lanche do Giovanetti, né? Esse é o Casal 20, que tem aí Copa Lombo, azeitona. Uma hora dessa, velho. Um pouco cruel colocar isso aqui nesse horário, né? Eu que ainda não jantei, mas... Eu tô com a janta aqui na minha frente, ó. Vamos para a prancheta.